Olá pessoal, uma boa noite. Hoje, mais uma vez, estamos aqui reunidos, com certeza, na graça de Deus, né, sobre a luz do Espírito Santo, para que nós possamos então meditar, né, e procurar explorar aquilo que o Senhor Jesus tem para nós nessa noite. E uma coisa que a gente gostaria de deixar claro é que, em relação ao texto que nós vamos ouvir, que está em João, no capítulo 8, vem trazer para nós muitas situações de que muitas vezes fica escondido, né? E nós não conseguimos, então, sair do papel para que nós possamos nos resguardar. Nós vamos ver, porque a mentira é o pior veneno, é o inimigo número 1 do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, né? Ela vai aparecer aqui muito disfarçadamente, aqui nós vamos ver que ela fica meio como que camuflada, né? Nós vamos ver o texto aqui e nós vamos explorar para poder fazer com que ela venha à tona, para que a gente tenha esse maior cuidado na nossa vida. Que está lá em João, como eu disse, no capítulo 8, a partir do versículo 1 ao 11, que diz assim: Adúltera, dirigindo-se Jesus para o Monte das Oliveiras, ao romper da manhã, voltou ao templo e todo o povo veio a ele, assentou-se e começou a ensinar. Os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher que fora apanhada em adultério. Puseram-no no meio da multidão e disseram a Jesus: Mestre, agora mesmo esta mulher foi apanhada em adultério. Moisés mandou-nos na lei que apedrejássemos tal mulher. Que dizes tu a isso? Perguntou-lhe isso a fim de pôr a prova e poderem acusá-lo. Jesus, porém, se inclinou para a frente e escrevia com o dedo na terra. Como eles insistissem, ergueu-se e disse-lhe: Quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe tirar uma pedra. Inclinou-se novamente, escrevia na terra. A essas palavras, sentindo-se acusados pela sua própria consciência, eles foram retirando um por um até o último, a começar do mais idoso. De sorte que Jesus ficou sozinho com a mulher diante dele. Então ele lhe ergueu e, vendo ali apenas a mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão os que te acusaram? Ninguém te acusou, te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e não torne mais a pecar. Queridos irmãos, eu não sei se vocês perceberam, mas aqui nesse texto do Evangelho, porque nós sabemos que toda a mensagem, toda a palavra de Deus, ela tem o seu papel de trazer para nós, né, aquilo que Deus quer para que nós possamos entender e compreender, para que nós possamos ter o cuidado, né, o maior cuidado. E quando nós vimos um texto desse, a primeira coisa que a gente vem na cabeça é quando se trata de adultério, a gente acha que é só caso de traição entre marido e mulher, né, ou vice-versa. Mas na verdade, fica aí, como eu disse no início, escondido aquilo que é de mais importante para que a gente possa se resguardar. Quando se trata de adultério,
nós, como eu disse, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é traição. Mas, na verdade, quando acontece essa situação, ela me vem mostrar para nós que é uma mentira muito grande, né? A palavra adultério, ela significa violação, transgressão da fidelidade. Aí a gente pode dizer assim, então, não é traição? Sim, mas não essa traição só entre marido e mulher. Quando ela revela para nós a palavra adultério, que significa violação, transgressão e fidelidade, se refere nós com o Senhor, com Deus. Então, todas as vezes, quando nós cometemos um adultério, por exemplo, quando nós permitimos na nossa vida situações de pecado, nós cometemos um adultério. Nós fomos adúlteros nessa situação. Por quê? E por que a igreja ela condena o adultério a ponto de que revela para nós que é pecado gravíssimo e que temos que passar por uma confissão? Porque o adultério em si, né, ele vem contaminado com mentira, como eu disse no início. E a mentira é uma situação que deixa muito para baixo em relação ao Senhor. A mentira, como nós sabemos, ela é tão grave que Deus tem horror dessa situação. Então é preciso que nós tomemos bastante cuidado em nossa vida, para que nós não perdemos a graça de Deus permitindo essa situação em nossa vida. Então fica aqui claro que o adultério não se resume só em traição de marido, de mulher com o marido, mas sim é uma situação em que nós permitimos com que a mentira toma o espaço da verdade em nossa vida. Aí nós passamos a ser contaminados. Então, quando a gente fala assim, a gente é bem acostumado a ouvir falar que o álcool foi adulterado. Né? O que significa isso? Que o álcool, a partir daquele momento que ele sofreu essa situação, ele não é mais o mesmo álcool. E tem aí passou a ser um álcool falso, mentiroso. Assim é com a nossa vida. Quando nós não tomamos cuidado, quando nós permitimos em nossa vida uma situação dessa, é porque nós é como se estivesse cometendo adultério. Nós permitimos o adultério em nossa vida em relação à fidelidade a Deus. Aqui, vou pegar aqui para vocês, Tiago diz assim, para vocês verem que como que o adultério ele não se resume só em traição na família. Tiago, no capítulo 4, no versículo 4 também vai dizer assim: adúlteros, não sabeis que o amor do mundo é abominável por Deus? Todo aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Olha só, repetindo: adúlteros, não sabeis que o amor do mundo é abominado por Deus? Todo aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então, fica aqui mais claro ainda, né, o que a gente está procurando refletir em relação ao adultério. Todas as vezes em que nós procuramos ouvir, então, essa situação, podemos ter certeza de que nós temos que ter esse cuidado para que nós não permitimos ser contaminado
para não agradar o coração do Senhor. Porque a mentira, ela em nenhum lugar da Bíblia, nem por lado bom, você vai encontrar uma situação de mentira. Lá no primeiro livro, lá no início da Bíblia, quando Deus pediu para Abraão o sacrifício de seu filho, nesse texto, eu lendo esse texto, eu falei assim, acho que ali, eu não sei, talvez Abraão vai assim, falar uma mentirazinha para poder convencer a criança, porque, na verdade, a ordem que Abraão recebeu de Deus é que ele levasse seu próprio filho, né, para as montanhas para entregar a Deus como sacrifício. E a própria vítima que levava a lenha, a faca para o sacrifício. Então, a gente ficava assim, lendo o texto e imaginando, meu Deus, já pensou se esse menino, se essa criança pergunta para ele, pai, cadê o holocausto, né, a vítima para o holocausto? Mas não deu outra. Mais embaixo, mais no decorrer do texto, ele pergunta para o pai. Então, nesse momento, eu falei, nossa, como é que Abraão vai sair dessa, né? Porque a mentira, a gente sabe que não existe. Né? Então, realmente, ele pergunta sobre a vítima. Aí, Abraão responde para ele assim, filho, Deus providenciará. Quer dizer, ele não mentiu. Nem nessa situação Abraão mentiu. Ele disse, a resposta que ele disse para o menino é, Deus vai providenciar. Foi como se fosse uma profecia mesmo, porque lá na frente a gente já conhece a história, né? A gente viu que o Senhor, o anjo, não permitiu que ele concluísse o sacrifício e ele olhando para um espinheiro, ele viu lá preso pelo chifre o animalzinho que ia ficar no lugar do filho para ser sacrificado. Então, olha, a mentira, não existe meias mentiras, não existe meias verdade, como a gente costuma ouvir. Não existe. A mentira é mentira, é enganação. Por isso eu quero dizer para você, meu irmão, se a sua vida, se na sua casa, o seu ganha-pão, né, que você leva para sua casa, for em cima de mentiras ou enganação, para na sua vida. Pede a Deus. Vê o que você pode fazer para mudar essa situação. Porque nós não estamos no mundo para poder usar com um pé numa canoa e um pé no outro, como diz o próprio Evangelho. Nós estamos no mundo para ser verdadeiros, né? Por quê? Porque nós somos bons. Nós somos bons. Lá também em Gênesis nós vamos encontrar quando na criação do mundo Deus disse assim quando ele estava criando as coisas, que se façam a terra, que se façam os montes, as águas, tudo que Deus foi pedindo, foi criando, ele encerrava dizendo, foi bom. Ele criou a terra, disse, foi bom. Criou o mar, né, as águas, e disse, foi bom. Aí ele disse assim, agora vamos fazer o homem, vamos fazer algo semelhante a nós. Né? Aí fez o homem. Quando ele acabou de fazer o homem, ele disse, foi muito bom. Olha só. Você é muito bom. E quando você usa de mentira, quando você usa de situações enganadoras, você rompeu, quebrou essa bondade. Aí você passa a ser uma pessoa que magoou o coração de Deus. Adultério é isso, meu irmão. Nós não podemos permitir nada que adultera a nossa vida em relação a Deus.
não só no matrimônio, mas em todas as situações da nossa vida. Nós devemos ter bastante cuidado, porque senão nós vamos estar fora dos planos de Deus, porque Deus fez você muito bom, nem não foi bom, mas sim muito bom. E quando nós não agimos de acordo com aquilo que Deus nos fez, que somos bons, muitos bons, nós estamos fora do plano. Então, pense bem, né? Reflete na sua vida, no seu dia a dia, faz com que a sua vida, se tiver com algumas situações de irregularidade, pede a Jesus para que Ele possa te dar forças para ter uma mudança na sua vida, nessa situação de que não está agradando ao Senhor. Por quê? Porque senão nós vamos ter muita consequência, né? E as consequências são terríveis.